Estamos aqui de novo gravando o Gi Patriã em Ação com essas mulheres, essas empresárias, empreendedoras que sentam aqui. E, gente, é uma história melhor que a outra. Como que eu tiro aprendizado, como elas me ensinam. Quando eu vim fazer o podcast, eu já falei isso algumas vezes, eu não imaginava quantas histórias surpreendentes, quantos insights, quantas viradas de chave eu teria ouvindo as mulheres que sentam aqui comigo. E agora aqui comigo eu tenho mais uma mulher incrível, uma empresária, empreendedora, que está começando no digital e vai compartilhar um pouquinho da história dela conosco. O nome dela é Ana Caroline. Ela é mãe, ela é esposa, médica e empreendedora. Iniciou sua carreira em comércio exterior com mestrado em gestão empresarial e aos 30 anos recomeçou sua trajetória ao estudar medicina. Oi. Conciliando estudos, família e maternidade, moldou sua visão sobre equilíbrio, propósito e fé. Hoje, vivendo suas próprias mudanças físicas, emocionais e hormonais, dedica-se a compreender melhor o corpo feminino, integrando ciência, estilo de vida e espiritualidade. Usa sua experiência pessoal e médica para mentorar mulheres a atravessarem as transições da vida com mais consciência, leveza e autocuidado. Com vocês, Ana Caroline. Ai, Gi. Muito bem-vinda aqui, minha linda. Obrigada por me convidar, é um prazer estar aqui. Agradeço muito esse convite. É uma honra ter você sentada aqui, compartilhando um pouquinho de tudo isso aqui que você está contando. Então, você foi fazer medicina com 30 anos. Foi uma mudança, assim, bem radical que a gente teve, né? Eu e meu esposo. Na verdade, o meu esposo tinha um sonho de fazer medicina e eu também. E quando eu morei aqui nos Estados Unidos, eu vim pra cá muito nova, eu tinha 14 anos. Eu comecei a fazer medicina aqui, mas aí eu engravidei. E aí, nesse processo que eu engravidei, eu voltei pro Brasil. Aí eu me formei. Você já era casada? Não estava casada, não. Como era esse marido? Isso, mas não era casada. Eu voltei pro Brasil. Aí eu fui estudar comércio exterior no Brasil. Tive a minha filha, a gente ficou lá no Brasil por 5 anos. E aí eu trabalhei lá no Brasil multinacional, eu trabalhava numa companhia marítima, então eu era a parte responsável de toda a gestão, de todas as cargas que vinham, na época com a Varig, né? No. Que vinha todas as cargas de computadores que vinham de avião, eu que era responsável por checar todo esse material e liberar esse material lá no Brasil. De todas as cargas que vinham dos Estados Unidos para o Brasil. E aí eu fiquei no Brasil, tive uma oportunidade de fazer um mestrado no Kentucky. E aí eu voltei para os Estados Unidos, vim fazer o mestrado. Mas na área comércio empresarial. exterior. E aí eu fui trabalhar numa companhia alemã aqui em Orlando. Aqui em Orlando. Aqui em Orlando. Fiquei um tempo aqui, fui depois para Jacksonville, trabalhar em Jacksonville. E aí nesse período que a gente estava casado, eu fiquei grávida de novo da minha outra menina. E aí eu já tinha esse desejo de ficar em casa, de cuidar das minhas filhas, ficar em casa. E aí deu uma crise na construção, deu uma crise, né, na economia. E aí, aqui já nos Estados Unidos, lá em Jacksonville. Tá. Deu uma crise em tudo. E aí, a gente ficou sem emprego. Eu já, nessa época, estava trabalhando já no banco. Então, a gente já não tinha mais trabalho suficiente, né? Para poder vender, para poder gerar renda. E aí, a gente entrou numa crise financeira terrível. E aí, o meu esposo falou, não, vamos então agora estudar medicina, realizar nosso sonho. A gente já está sem nada mesmo. E aí a gente perdeu tudo, né? Perdemos casa, os carros, tudo que a gente tinha. E aí a gente arrumou uma faculdade de medicina lá na República Dominicana. A República Dominicana. E aí a gente mudou pra lá com as meninas e a gente começou a estudar medicina lá. Os dois. No início era só ele que ia estudar e eu ia ficar em casa com as meninas. E aí eu falei, não, eu tô aqui. Eu já tinha começado a estudar medicina quando eu era 9 e parei, porque eu fiquei grávida. Falei, não, então eu vou voltar a estudar também, porque o tempo vai passar. Então, eu tenho que aproveitar essa oportunidade que eu tô aqui. E aí, eu voltei a estudar junto com ele. E ele atuava em que antes? Ele atuava na parte de área da construção. E ele era um general contractor aqui. Então, ele fazia, ele estava entrando na faculdade aqui para fazer engenharia. E aí, foi quando a crise aconteceu. E aí, a gente acabou meio que mudando o foco, né? E aí, a gente acabou indo para a República, estudando medicina. E a gente ficou lá 7 anos com as meninas estudando medicina. Caramba! E hoje ele atua como médico? Hoje ele está aqui, né, ali em Tampa, ele atua como médico, ele é pneumo. E ele está trabalhando ali, atua como médico.
não atua mais na construção. Não. Cara, olha Foi uma que da mudança construção pra muito, foi medicina. uma mudança muito grande. Foi assim um processo bem desafiador pra gente como família, porque as meninas uma já tinha 11, a outra tinha 3. E aí a gente muda para um outro país, né, de novo. Nossa. E aí é uma cultura parecida com a nossa brasileira, mas é um país muito pobre, tem muita dificuldade financeira, né? Então aquilo ali pra gente foi um momento assim bem desafiador. Lá o custo da medicina é menor. Lá era menor. É uma faculdade credenciada pelos Estados Unidos. Olha E que o próprio interessante. Estados Unidos pagava os nossos estudos lá. Como lá era mais barato, como é latino, né? Eles dão tudo um jeitinho. Então, o que eles faziam? Eles pegavam o dinheiro da faculdade, do que os Estados Unidos mandavam para eles, para pagar a faculdade. O que sobrava, eles davam pra gente em dinheiro. E aí, aquele dinheiro era o que sustentava a gente. Então, a gente conseguia estudar Caraca. sem trabalhar e manter a nossa casa. Então, era por isso que a gente conseguia. Senão, aqui, por exemplo, se a gente estivesse aqui, a gente não ia conseguir fazer isso, né? Porque o custo, Porque é muito caro. eles se baseavam no valor daqui Isso. e mandavam lá. É. E aí, a gente conseguiu fazer estudar lá e manter a nossa 7 família. anos de estudo? Por 7 anos a gente ficou lá. E foi assim, As meninas cresceram lá, então. cresceram. A minha mais nova foi alfabetizada lá, né? A mais velha também ficou... Ela voltou pra cá pra fazer o high school nos últimos anos dela, nos 2 últimos anos. Mas ela cresceu lá por 5 anos, né? Então, assim, elas cresceram lá, viveram lá. E elas falam, né, espanhol perfeito. A pequenininha, na época, ela nem falava direito português, né? Ela falava só espanhol. Caramba! Porque ela foi alfabetizada e ela cresceu lá, né? Dos 3 até os 10 anos ela ficou lá. Então, assim... Como que é viver nesse país? Olha, eu vou falar a verdade, eu adorei. Você adorou? Adorei. Mesmo As mediante, porque é um pessoas- país bem pobre, né? É muito pobre. Mas, assim, eu acho que a gente tinha... O pouco do dinheiro que a gente tinha valia muito lá. Então, a gente tinha uma qualidade de vida muito boa. Olha. Então, a gente morava num apartamento muito bom. As meninas iam na melhor escola da cidade, né? A gente tinha babá. Aí, eu tinha empregada todo dia. Então, assim, a gente tinha uma qualidade de vida, comparado com as pessoas que moravam lá, boa. Com o que sobrava do valor da Isso, faculdade. da faculdade. E era pouco, não era muito. Às Mas vezes lá- era 700 por mês, às vezes, que sobrava. E aumentando conforme a gente ia passando. Mas no começo sobrava pra mim e pro meu esposo, tipo, 700. Se juntasse nós dois, dava 700 por mês. Nossa. Então, assim, e a gente conseguia ter essa vida boa. Então, assim, apesar de muitas pessoas irem lá, minha mãe mesmo, tinha um dia que ela chorava, né? Ela falava, como que você mora nesse lugar terrível? Porque é muita pobreza, é muita pobreza. Mas a gente tinha essa qualidade de vida boa lá. E era diferente daqui, porque aqui nos Estados Unidos, você sabe, a gente tem uma vida corrida, você não tem ninguém para te ajudar. Então, quando eu fui para lá, apesar da gente ter esse desafio de estar estudando o tempo todo, e eu e meu marido, a gente conseguia revezar. Então, Porque a gente... a faculdade de medicina é o dia todo de estudo? Só que lá, você pode escolher os horários da sua aula. Ah. Então, o que eu e meu esposo, a gente fazia? A gente conseguia contornar os horários de acordo com as aulas das meninas. Então, a gente nunca deixava as meninas sozinhas, entendeu? Então, para mim, isso era muito bom. Então, eu conseguia estudar no período que elas estavam na escola. E aí, depois, meu esposo pegava elas da escola, ficavam com elas até umas 5 da tarde. Eu voltava para casa para E aí cuidar ele delas. ia. E ele voltava para estudar de noite. Então, assim, foi um período muito bom. Foi desafiador, porque a gente teve que aprender como família se remanejar de novo. Porque apesar que a gente tinha essa condição de viver bem lá, era apertado. Sim, Né? A sim, gente pagava sim. nossas contas, mas a gente não tinha luxo. Então, a gente não tinha mais aquela coisa que as meninas poderiam, por exemplo... vou até falar uma, assim, parece que é bobeira, mas por exemplo, Gatorade. A gente não podia comprar, porque lá é muito caro. Então, tinha umas coisas, assim, que a gente não podia ter mais. E aí, para as meninas, foi um desafiador também, né? Elas tiveram que passar por esse Sim, processo, principalmente sim. a mais velha, de 11 anos. Mas também foi muito bom porque aprendeu o outro lado da vida, Isso que eu ia falar. né? Então, ela teve aquela relação com a pobreza, com a relação de Passou a ajudar as valorizar mais. pessoas. Então, ela começou a ter uma visão diferente. Você fala com minhas meninas, elas têm uma visão diferente. Você vê, comparando ela, por exemplo, com as meninas que nunca tiveram essa dificuldade. As minhas meninas passaram por várias dificuldades, não é só financeira, né? É a dificuldade de mudança, de adaptação com a vida nossa também, porque a gente foi estudar medicina e geralmente, o que acontece? As pessoas estudam medicina, vão trabalhar, vai criar família, ter uma vida financeiramente boa.
E aí as crianças, elas desfrutam daquilo ali. Sim, Às vezes sim. elas até querem estudar medicina, porque tá vendo que aquilo ali é uma coisa boa. As minhas meninas é o contrário. Elas ficaram com a gente ali estudando medicina, então elas viram todas aquelas dificuldades que a gente teve. A gente teve que ser ausente muitas vezes. Então, elas falam assim, pelo amor de Deus, eu nunca vou estudar esse negócio da minha vida. Porque a gente tentava ser o máximo presente, mas os dois fazendo, a gente sabe era que é um difícil, curso tinha que estudar. de muita dedicação, né? Tinha que se dedicar, tinha que estudar. Depois, quando a gente começa a ficar no hospital, a gente ficava muitas horas no hospital. Então, aí, a minha sogra tinha que vir para me ajudar, ou o meu cunhado, às vezes a minha mãe, porque as meninas ficavam muito tempo sozinhas. Sim. Então, assim, e a parte financeira também. Porque apesar de a gente elas estarem numa escola boa, tudo, elas não podiam fazer. Imagina, ela estava numa escola boa. Todo mundo que estava ali eram pessoas de classe média e alta para a República Dominicana. Então, eles podiam fazer várias coisas, viajavam, né? Tinha carro, tinha aquelas coisas boas, e elas não. Então, isso também foi para elas difícil, né? Mas eu acho assim que no final valeu a pena, né? Porque elas aprenderam muita coisa, eu acho que elas amadureceram também, elas têm uma visão de vida diferente. E vocês dois como casal, o Ká, o que esse período agregou para vocês? Então, quando a gente chegou lá, a gente teve que depender muito um do outro. Então, assim, foi um período muito bom. Porque a gente estava ali, um ajudando o outro. A gente só tinha nós dois, né, no começo. Então, assim, foi um momento que a gente, como casal, a gente começou a ter mais intimidade. A gente começou a ter mais companheirismo um com o outro. Porque aí um tinha empatia pelo outro, porque tinha que estar estudando, tinha que estar compartilhando. E a gente teve que compartilhar mesmo as nossas funções, né? Então, ele tinha que ir no mercado para mim, ele tinha que pegar as meninas. Então, ele tinha que me ajudar a botar as meninas para dormir. Porque talvez naquele momento eu estava estudando, mas aí quando eu estava levantando de manhã, ele ia estar estudando. Então, foi para o casamento, acho que foi muito bom. Porque a gente realmente se edificou como casal. E a gente começou a entender realmente aquela parte assim, ok, a gente tem que ser companheiro. Se a gente está numa missão, a gente vai ter que fazer essa missão junto, dar certo, né? Então, a gente tem que caminhar junto. Sim. Então, foi pra gente, como casal, foi um momento bem gostoso, foi bom. A gente tinha tempo para ficar junto também. Então, a gente ficava mais tempo junto, que antes a gente não ficava. Então, a gente ficou naquela dependência também de um estar com o outro, da gente gostar da companhia do outro. Então, a gente tinha mais diálogo, conversava mais. E eu acho que nessa parte foi bem legal. Eu gostei muito. E você se realizou fazendo medicina? Me realizei, porque era algo que eu já queria desde nova. E apesar que quando eu fui fazer comércio exterior, depois fazer mestrado, eu amei muito fazer isso. Eu gostava muito do meu trabalho. Então, não era uma coisa assim que eu era frustrada por não ter feito medicina. Tá. Então, eu não tinha essa frustração de não fazer medicina. Mas aí, quando eu tive a oportunidade de voltar e fazer aquilo ali, e aí quando você chega naquele ponto e você completa aquilo ali, apesar de todas, né, dificuldades, né, de todo desafio, é uma realização pessoal, né? Sim. Então, assim, para mim foi maravilhoso, assim, essa realização pessoal, apesar do que depois, né, a gente teve que tomar outras decisões, mas aquele momento, valeu a pena o sacrifício. Ele hoje atua como médico, igual você falou, e você, por um período, ficou ainda cuidando das meninas, mesmo quando voltaram para cá. Então, quando a gente voltou para cá, a gente foi para Nova York. E a gente foi morar lá por 5 anos. Meu Deus do céu! E aí, Jacksonville, República Dominicana, Nova York. Aí a gente foi para Nova York. E aí lá era um mundo totalmente, assim, diferente. Lógico, né? Então, assim, quando eu cheguei ali, as minhas meninas, por exemplo, nunca tinham ido de escola pública. Aí a mais nova foi para a escola pública. Era uma escola gigantesca, totalmente, assim, diferente do que eu já tinha vivido com elas. A outra começou a ir para a faculdade. E aí começou uma crise em mim, assim, mas como por que mãe. Nova York? Por que vocês optaram por Nova York? Porque nessa foi aonde ele foi aceito para fazer a residência. Tá. Porque assim, para você entrar na residência aqui nos Estados Unidos, tem um programa de seleção que você faz, que é bem difícil. Tá. Mas as maiorias das cidades que aceitam estrangeiro é Nova York, Boston, esses lugares mais assim. Flórida é o mais difícil de aceitar. Apesar de ser um lugar que tem muito latino, mas é mais difícil de aceitar pessoas que se formaram fora dos Estados Unidos. E aí, Nova York foi o primeiro lugar que eles chamaram ele, e aí a gente acabou aceitando e indo para lá. Então, ele foi fazer residência em Nova York, e aí quando chegou ali, começou muitas coisas a acontecer na escola.
E aí eu falei pro meu esposo, não vai dar certo, eu vou ter que ficar em casa. E aí eu resolvi dar uma pausa nessa parte, né, profissional. E eu falei, você vai fazer, porque ele, para mim, ele era o homem da casa, né? Tinha que estar mantendo a nossa casa, a parte financeira tinha que ser responsabilidade dele. E eu falei, então você vai fazer a residência, vai completar essa residência aqui. Eu vou parar e vou ficar em casa com as meninas. E aí foi quando a gente decidiu, né, parar e eu dar essa pausa e ficar ali em casa com elas. E aí, assim, foi outro desafio. Isso que eu ia falar. Porque você estudou 7 anos, algo que você queria muito, e você teve que abrir mão para ficar com as meninas. Porque você começa a idealizar um sonho, uma profissão. E aí você passa por toda aquela dificuldade, e aí você começa a idealizar, ok, tá chegando no final. Porque assim, a gente se forma, você conclui então, uma são etapa. 7 anos, depois quanto tempo de residência? Depende, mas no mínimo 3. Então são 10 anos estudando. Meu esposo fez 5. Então, é muito tempo. Mas a residência já monetiza. Mas muito pouco. Muito pouco. Então, assim, a gente foi para Nova York, meu esposo estava trabalhando, e aí eu resolvi ficar em casa. E aí, nesse período, eu resolvi fazer homeschool com a minha menina. Falei, não, ela não vai mais na escola, eu vou ficar em casa, eu vou ensinar ela. E eu sempre quis ser mãe, né? Então, assim, essa decisão eu fiz, assim, com muita clareza. Eu tinha uma clareza, assim, espiritual muito grande, assim. E foi um combinado muito certo que eu fiz com meu esposo. E a gente sabia que essa decisão que eu estava fazendo, eu ia abrir mão de certas coisas. Especialmente da parte financeira. Que era a parte que, na época, a gente mais precisava. E que mais ia impactar agora, hoje, no nosso futuro. Né? Porque faz pouco tempo isso, né? Faz 2 anos e meio só que a gente veio para cá, para Tampa. Então, o meu esposo terminou a residência 2 anos e meio atrás. E a gente já tá quase nos 50. Então, assim, é uma fase de vida também difícil. E talvez eu precisaria financeiramente estar ali já trabalhando com ele, porque talvez direcionaria a nossa vida como família para uma outra direção. Mas a gente fez essa decisão em conjunto, né? Eu resolvi ficar em casa. E como eu sempre quis ficar em casa e ser mãe, então também não foi uma coisa assim para mim difícil. Não foi um peso. Nossa, cara, eu não consigo me imaginar. Não foi um peso para mim, porque era uma coisa que eu queria. Então, assim, eu tava desfrutando, eu acho que daquele banquete, assim, sabe, que Deus me deu. Sim. E aí eu fui fazer homeschool. Então, assim, eu tinha todo o tempo, né, do mundo com as minhas meninas. Então, eu curti muito com elas. Eu curti muito. Assim, eu não me arrependo também de ter ficado em casa. Eu não me arrependo de ter dado essa pausa. É difícil? É. Né? Tem consequências hoje? Tem. Mas a gente já sabia que ia ter essas consequências. Não foram consequências, assim, mas aleatórias. Em algum momento disso, embora você tenha curtido, foi muito bom, você se sentiu menos mulher, talvez? Menos útil ou não? Em nenhum momento você se sentiu assim? É assim, o que acontece é que quando começa a chegar a dificuldade financeira, lascou começa tudo. a gente começa a pensar muita coisa, né? Começa a rever muita coisa na gente. E aí, as pessoas também começam a falar muito, né? Como assim? Sua família inteira fez um sacrifício. Até nossas próprias filhas falavam. Mãe, todo mundo fez um sacrifício. Eu também fiz um sacrifício de estar lá. E por que agora a gente tem que passar mais uma dificuldade financeira porque você decidiu ficar em casa? Né? Tantas mães e tantas mulheres vão trabalhar e não acontece nada com os filhos. Às vezes estão vivendo até melhor do que as mães que ficam em casa, né? Então, por que você está acontecendo isso? Então, assim, eu estava desfrutando daquele banquete que eu estava feliz, mas aí, de repente, começou aquilo ali a ficar pesado. Então, nos últimos anos que eu estava lá em Nova York, começou a ficar pesado. E aí, eu comecei a ter uma mudança também, eu acho que interna, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. E aí, começou a refletir muito nas minhas emoções. Então, começou a refletir nas minhas decisões, no jeito que eu estava ali cuidando da minha casa, no jeito que eu desfrutava do tempo com as meninas. Começou a interferir em tudo. Então, aquilo que estava bom começou a ficar pesado e começou a ficar ruim. Então, eu tive que, meio que, nesse período, eu tive que falar, não, calma aí, alguma coisa está acontecendo, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas tem algo acontecendo. E algo está mudando. Então, começou, nessa época, existia uma crise em mim, assim, terrível, os últimos 2 anos lá de Nova York. Uma crise emocional, comecei a ficar com depressão. Aí eu já não queria mais, aquilo era um peso eu ter que ficar com as meninas. Eu tive que voltar ela para a escola, porque eu já não estava mais, não era mais prazeroso eu ficar com ela, ensinando ela em casa. Então, teve uma mudança bem grande, assim, tanto emocional como também dentro da minha casa. E aí você voltou
Aí vocês voltaram pra cá, vieram pra cá. Foi, a gente veio pra cá 2 anos atrás. 2 anos atrás. Foi. Você já voltou com a ideia de voltar pro mercado ou ainda não? Quando eu voltei pra cá, não. Tá. Eu não voltei. Mesmo já passando por esses sentimentos, Isso. por essas coisas. Quando eu comecei com esse monte de crise existencial que eu falo, né? Aí eu fui procurar uma psicóloga. Tá. Aí eu comecei a fazer terapia, fiz terapia por 2 anos. Mas quando chegou num ano e meio, que foi bem pertinho da gente voltar pra cá, pra Tampa, pra gente mudar pra cá, ela falou pra mim, Carol, alguma coisa tá errado, não é só emocional. Acho que tem alguma coisa hormonal acontecendo. Porque daí eu já tava querendo já entrar numa crise que eu queria ter separado do meu marido. E aí começou a virar uma confusão aquilo ali na minha casa, na minha família. E ele mesmo falava pra mim, ele falava assim, a gente passou por todas aquelas dificuldades lá atrás. Ele falou, Carol, não faz sentido agora a gente se perder. Como é que a gente vai agora? Você quer separar, você não tá trabalhando. E aí piorava ainda mais, né? Porque eu achava assim que ele tava jogando na minha cara, tipo assim, você não tá trabalhando, você depende de mim? Aí eu falava pra ele, não, mas eu vou esperar você se formar, eu vou esperar você ir pro hospital, e aí quando você tiver, eu vou separar e eu vou arrumar uma pensão e eu vou viver de pensão. Você falava isso? Caraca! A gente tem um relacionamento assim muito aberto, eu e ele, de conversar. E eu falava muito pra ele, falei, eu acho que eu quero me separar, porque... Você falava desse jeito? Acho que eu não quero mais ficar com você. E aí eu chorava. Era uma crise emocional e ficava assim, Carol, alguma coisa tá errada, você tá louca. E aí, mas assim, a minha terapeuta, ela foi muito sábia, né? Porque assim, eu médica, o meu esposo médico, e a gente não conseguiu entender que eu tava vivendo uma mudança hormonal naquele momento. E aí ela falou pra mim, olha, eu acho que você devia procurar, estudar, entender o que tá acontecendo com você. Mais na parte de ciência, tenta estudar, mas procura um médico especialista. E aí foi quando eu falei pro meu esposo, falei, acho que vou procurar um médico, porque alguma coisa tá errada. Aí ele, imagina, você é muito nova, porque na época eu tava com 40, tava quase com 40, Nossa, né? Quando já começou, tava sério? já tava com sintomas bem fortes. E aí eu comecei a procurar um médico. Aí sorte que eu encontrei um médico estrangeiro lá em Nova York. E aí ele começou a fazer um trabalho comigo, e ele falou, olha, realmente... É difícil da gente detectar, né, a oscilação hormonal no começo. É mais sintomática e com exclusão daqueles sintomas. Então, você vai excluindo outras enfermidades relacionadas àqueles sintomas. Vontade de matar o marido ó, quem ouvir, quer se separar, vai primeiro ver se não é nada hormonal. Tem uns que a gente sabe que não é hormonal mesmo. Mas aí, é porque junta muita coisa, né? Você tá naquela transição de vida. Não, foi muita coisa. Uma transição hormonal. E aí, quando combina esses dois caminhos, você fica mais vulnerável. E aí vem aquele monte de emoção, de dúvidas, né? E aí você acaba confundindo. Então, assim, quando eu comecei a fazer esse trabalho com esse médico e comecei a estudar, eu falei, não, eu vou ter que estudar mais sobre isso. Aí eu comecei com um monte de curso Aí eu fui fazer um curso de dieta inflamatória. Nossa. Fui fazer curso sobre perimenopausa da mulher. Aí comecei a fazer medicina funcional, medicina integrativa. Eu falei, não, eu tenho que encontrar, porque eu tinha esse desejo de encontrar o que estava acontecendo comigo. Porque aquilo ali estava me atrapalhando. E tava assim, eu ficava irritada comigo mesmo. Era uma coisa assim, insuportável. E era pré-menopausa mesmo? E era já o começo do climatério, da pré-menopausa. E aí começou... porque daí você começa numa crise assim. Realmente. Agora eu não posso separar do meu marido. Eu não quero mais ficar com ele, porque você perde o libido. Então você não tem aquele desejo mais por ele, aí você começa a confundir. Será que eu realmente continuo amando essa pessoa? Será que realmente eu quero ficar com ele? Será que é isso que eu quero pra minha vida? Mas aí eu vinha com aquele outro lado. Não, mas agora eu tô sem trabalhar. Eu dependo dele, ele precisa ganhar dinheiro pra poder separar dele antes, né? E eu falava isso pra ele. Eu falava assim, a hora que você estiver ganhando dinheiro, assim, eu vou separar e eu vou ganhar pensão, porque senão como é que eu vou sobreviver? E ele ficava assim, meu Deus do céu, você vai arrancar meu dinheiro todo. Eu falei, vou. Tem que valer a pena esse tempo que eu fiquei aqui, né, em casa. Quantos anos estão casados? A gente já tá junto 20 anos já. Nossa. Vai fazer 21. E aí, a gente começou essa crise. E aí, eu falei assim, não, mas eu... Não ao mesmo tempo que eu tava tendo essas crises, eu via que, assim, não correspondia com o que eu tava vivendo. Não correspondia com a nossa trajetória de vida. Então, eu falava, não, alguma coisa tá errada, né? E aí, eu comecei a buscar ajuda, comecei a procurar. E aí, eu mesma comecei a colocar umas coisas naturais para eu tomar, porque a terapia hormonal
Não é algo que todos os médicos fazem. A maioria não fazem ainda. Tem um tabu muito grande, né, ainda sobre isso. É uma coisa que está agora... mais difundida. E está começando a se falar mais. Então, as mulheres estão buscando mais, porque a gente tem mais informação e mais rápido, né? Sim. Mas até eu, como médica, eu ficava assim, eu não vou fazer terapia hormonal. Porque o que a gente aprende? Terapia hormonal, chance de ter câncer de endométrio, e eu não vou querer ter isso porque eu já tive um histórico disso. Mas isso é quando você faz muito desregulado, né? Porque na verdade tem que ter os dois. A gente fazia antigamente só com uma reposição só com o estrogênio, mas você precisa da progesterona também para proteger endométrio. Mas a gente não tinha essa relação ainda, não tem conhecimento ainda. Os médicos também não. Né? E agora, antigamente, só tinha os sintéticos, que era muito perigoso. Hoje em dia, com a tecnologia, tem os fito-hormônio, né? Tudo bioidêntico. Então, assim, não tem mais esse perigo que tinha antes, né? Então, evoluiu muito esse assunto. E aí, você tomou os hormônios, melhorou? Não tomei hormônio, porque eu tinha essa coisa na minha cabeça de que, como eu já tive histórico de... O que você fez? Aí, eu comecei a fazer coisa natural. Comecei a colocar algumas coisas naturais, que fosse parecer um fitoestrogênio. E começou a melhorar. E aí que eu falei assim, não, realmente, então isso aqui é o climatério, né? Realmente não é uma coisa da minha cabeça, não é psicológico. Realmente são influências de hormônios que dá aquela confusão mental na gente, uma confusão de sentimento, né? De emoções, que estava influenciando em todas as minhas outras áreas da minha vida. E, às vezes, muitas vezes, a gente não pensa que tem relação. Verdade. A gente pensa que é uma crise realmente existencial, é uma crise de relacionamento, realmente você está vivendo uma depressão. Tem sentimentos que a gente não consegue nem entender, né? Por exemplo, eu me olhava no espelho e não me reconhecia mais. E aí eu falava isso para minha mãe, para as pessoas, e como eu era muito nova, eles falavam assim, você tá louca? Você tá pirando a cabeça. Só porque você fez 40, agora você acha que tá velha. Por que com você foi tão cedo? Você menstruou muito cedo? Eu menstruei muito cedo. Eu menstruei, eu tinha 8 anos de idade. Foi muito cedo. Então, eu acho que essa leva, também pela qualidade de vida, às vezes, que a nossa comida hoje não é tão boa. Mas aí veio muito cedo, né? Então, começou esses sintomas virem muito cedo pra mim. E começaram a influenciar muito no meu dia a dia, no meu relacionamento. Nossa, quando foi, Cá, que você falou, não, eu preciso agora ser a Ana Caroline. Preciso Ana Caroline profissional. Quando foi esse momento? Então, esse insight veio faz pouco tempo agora, quando eu vim para Tampa. E aí eu comecei a perceber que minha outra filha ficou em Nova York e a minha outra menina já tá ficando independente e ela já tá indo para a faculdade esse ano. E aí eu comecei a perceber que eu não era mais útil ali como mãe, né? Os filhos são do mundo, né? E aí a gente tem essa mania também de definir o que a gente faz como propósito, como a identidade da gente. E eu falei assim, caramba, agora, o que eu vou fazer da minha vida? Porque ela não precisa mais tanto de mim. Ela começou a dirigir, e aí eu comecei a ficar em casa, com aquele tempo ali disponível. E aí eu falei, foi outra crise existencial, que eu falei, agora, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu já não me sentia mais capacidade na parte profissional como médico, eu já fazia muito tempo que eu estava fora da profissão. Eu tinha parte de comercial, mas eu também falei assim, mas quanto tempo que eu já não estou nessa área, né? Como que eu vou atuar nessa área se eu já estou tão fora do mercado? E aí eu falei, vou ter que fazer alguma coisa. E aí é nesse tempo que eu fui ficando sozinha em casa, fui ficando mais disponível para mim mesma, né? Eu falei, eu tenho que encontrar a minha identidade de novo, porque a minha identidade não está naquilo que a gente faz, né? A gente tem que entender que cada fase da vida, cada momento que a gente passa, a gente pode sim se moldar, né? A gente é mutante. A gente não é uma pessoa, não pode viver uma vida rígida, né? Nossa, então, verdade, Carol? tô tentando aprender isso, né? Nós somos mutantes. Eu acabei de falar para você aqui nos bastidores que nada que você decidir agora é imutável. Porque a gente tem essa crença, né? A gente tem uma dificuldade de mudança. Toda mudança, às vezes, dá... Primeiro que a gente tem um medo, igual, né, você sabe. A gente tem um medo. Eu compartilho isso com você também. Existe um medo da mudança, o medo do novo. O medo, será que eu vou ser capaz realmente de voltar para esse mercado e fazer isso? Né? Depois de tanto tempo sem ficar fora. Então, a gente vai meio que moldando a nossa identidade naquilo que a gente faz.
E aí a gente vê que aquilo ali não é mais necessário, que agora você precisa mudar, você precisa passar para uma outra fase de vida, né? É uma fase de transição tanto física, como uma fase também de transição hormonal, Sim, sim. uma fase de transição pessoal. E aí vem esse processo tudo junto e é difícil de você mudar. Não é fácil. Mas você aí- tem que estar assim, Mas qual foi- preparada mesmo para Qual foi o encarar momento isso. que você falou, quero voltar a ser a Carol profissional? Foi quando você teve essa percepção? Foi quando o momento que eu me Faz senti em quanto casa. tempo isso? Vai fazer quase. Foi ano passado, faz pouco tempo. Assim, foi em agosto do ano passado. Quando minha menina começou a ir pra escola dirigindo sozinha. Lá na imersão. Eu peguei, tinha acabado de. Por isso que eu comecei a ir na imersão, comecei nas coisas, porque naquele momento começou a me dar um clique. Eu falei, calma aí. Ela vai pra escola e eu fico aqui o dia inteiro. Eu vou ficar o dia inteiro na academia? Não vou. Eu vou ficar o dia inteiro me arrumando no salão? Não vou. Né? Eu vou o dia inteiro ficar conversando, batendo papo com as amigas. Tipo assim, não, Fútil, né? não tinha sentido. Falei, eu preciso arrumar alguma Se sentindo coisa fútil, né? para ter propósito de novo. Não que não tinha propósito, mas é você encontrar um novo propósito Sim, naquela você- fase de vida que você tá. É você se sentir útil. Isso. Né? Porque a grande questão da nossa vida é a nossa Isso. utilidade. Antes você se sentia útil como mãe. E tava tudo bem. Aquilo te sustentava, Isso. te nutria. A partir do momento que você viu que elas estavam seguindo o caminho delas, você fala, pô, agora não sou mais útil para elas. Eu preciso ser útil onde? Para mim. Exatamente. E o que muitas mães... Eu ouvindo você, às vezes eu fico assim, meu Deus, eu sou uma péssima mãe. Porque eu amo meu filho, ele é a razão da minha vida. Só que eu jamais ia cuidar da casa. Mas sabe o que eu Eu, acho? eu não ia ser eu. É. Porque até na minha, na minha licença maternidade, que eu não tive, porque eu trabalhava com a minha sogra na época, e eu tinha que trabalhar. O Arthur tinha uma semana e eu fui trabalhar. Ele já ficou com a babá. Mas eu não consigo. Então, eu acho que isso é da minha personalidade. Eu sou muito fazedora. Eu sou... o negócio do empreender faz parte da Giovana. Mas é muito de cada um. É Exatamente. muito de cada um. Mas a grande questão da nossa vida é nós nos sentirmos útil. Você parou de se sentir útil como mãe. Preciso ser a Carol útil para a Carol. É. E quando você teve essa percepção, qual foi o momento mais difícil para você? Volto no quê? Para quê? Para quem? Você encontrar para onde que você vai. Eu acho que o primeiro mais difícil para mim, no meu caso, foi a tomada de decisão. Porque assim, para mim foi um passo difícil. Será para onde que eu vou? Agora tá, eu sei que eu quero fazer alguma coisa diferente. Isso aí eu já tava com essa certeza que eu tive. Certo. Agora para onde eu vou? Né? Porque você começa a tentar encontrar dentro de você tudo aquilo que você fez, que você já viveu, algo que te dê propósito. Porque eu acho que é uma fase da vida também que a gente está mudando, né? Então, a gente não quer mais nada, a gente não quer perder mais tempo, a gente já Sim, sabe que sim. agora a gente não quer mais aquela coisa fútil, né? A gente quer uma coisa que tenha um propósito, a gente quer sentir que vale a pena. Que agora a gente quer valer a pena no que a gente está fazendo. Na Quer nossa agregar, caminhada. né? Transbordar. Agregar, isso. Então, esse momento, para mim, eu acho assim que a tomada de decisão não foi difícil, porque eu estava num momento que eu precisava tomar uma decisão e foi fácil. Não quero mais ficar aqui, eu vou para cá. Mas aí, depois que a gente toma a decisão, é você realmente saber, ok, mas agora para onde eu vou? Né? É como se você, por exemplo, tem que atravessar uma ponte, aí você tá ali no meio da ponte, tem opções e você fala, e agora? Eu já atravessei, não vou voltar mais para trás. Sim. Você não sabe que não quer mais voltar, porque Não, ali não tem mais nada para você fazer. Quando você sente isso, eu falo, eu já ouvi isso uma vez, mas é bem real. Quando você sente algo no seu coração, Deus já colocou aquela semente. Se ele colocou a semente, já era. É assim mesmo. Já era. Você não consegue mais ser o que você era. Isso mesmo. Nem que você quisesse voltar, não, vou ser a Carol dona de casa, você não ia. Não, não Você é. não ia mais não. conseguir. E nós estamos trabalhando juntas, né? Isso. Eu te mentorando, mas em uma das nossas reuniões você falou que gosta de falar com mulheres. Então, nessa jornada, Quando assim, foi essa percepção? Então, quando eu estava ali, nesse momento ali, de saber o que eu vou fazer, aí eu comecei a avaliar o que eu gosto mais de fazer, o que está mais perto de mim, né? E foi até coisas que você trouxe para mim também, né? Que a gente vai aprendendo. E aí, muito das coisas é que eu comecei a perceber que eu tinha muitas amizades, tinha muitas pessoas, mulheres que a gente conversava
todo dia, por horas ali, né? Até meu esposo fala, nossa, você conversa com todo mundo no Brasil, com as minhas tias, com a família. Porque as pessoas têm essa tendência de, às vezes, de me procurar para conversar. E eu gosto de conversar com as mulheres, eu gosto de dar conselho, eu gosto de estar ali, de trocar ideia, porque eu aprendo também muito com elas, né? Então, nesse momento, eu falei, não, eu acho que é isso que eu quero. E Deus já tinha também, igual você falou, já tinha plantado uma semente no meu coração, fazia tempo já. Mesmo na época que eu estudava medicina, eu sempre gostei dessa parte da área de mulher. Então, eu sempre pensava, eu quero alguma coisa com mulher. Eu não queria fazer parte, por exemplo, de ginecologia, de obstetrícia, mas eu sempre pensava assim, eu quero alguma coisa com mulher. Então, sempre que eu estava estudando, eu sempre tive esse desejo, eu sempre ficava pensando, o que eu vou fazer para ajudar mulheres? Eu quero, sempre tinha essa coisa, mulher. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu falei, não, eu quero alguma coisa para agregar com essas mulheres, né? Porque eu acho que muitas mulheres tem essa necessidade, a gente tem essa necessidade de conversar, de compartilhar, né? A gente precisa disso. Mas, ó, isso que você falou que aconteceu com você, mesmo com 40 anos, é uma idade jovem, né? Mas você menstruou muito cedo, tem outras mulheres que passam por isso, ou outras que teve algum problema, algum trauma que acaba desenvolvendo a pré-menopausa, que eu já conversei com uma pessoa que aconteceu isso. É algo que muitas mulheres está passando e nem sabe por quê. Nem imagina que seja isso. Chegam a se separar, que eu já vi mulheres se separando na pré-menopausa, porque acham que não gosta mais do marido, não tem mais desejo, entram numa depressão. É um nicho de mulheres que realmente se sentem muito perdidas nesse período. Eu já te falei isso várias vezes sobre isso. Citei até o exemplo de uma pessoa que eu conheci. E pouco falado. Pois é pouco falado. A gente aprende, né, sobre a puberdade, né, aprende maternidade. A gente aprende tanto assunto, né, no meio com as nossas mães mesmo, com a mídia, com as pessoas que a gente convive, mas é pouco falado dessa nem fase. As nossas mães ou as nossas nem sabem. Nem sabe que era isso. Não. A minha mãe, por exemplo, nunca tomou nada para reposição hormonal. E minha mãe não teve nenhum sintoma. A minha mãe não teve nenhum sintoma. Olha. Então, quando eu começava a falar pra ela, mãe, eu acho que eu tô na perimenopausa. Ela, imagina, você tem 40 anos, você tá doida. Tipo assim, não faz sentido, Carol. Então, assim, eu ficava às vezes até com vergonha de falar, porque as pessoas, eu pensava assim, nossa, elas estão pensando que eu tô inventando algo que eu realmente estou passando. E isso acontece com muitas mulheres. Muitas mulheres estão passando e não entendem, igual você falou, elas não entendem que aquilo ali está passando, porque os sintomas não começam ali na sua parte do seu ciclo menstrual. Ela começa em todas as partes do seu corpo, primeiramente em todas as partes neurológicas, e depois em outras partes do corpo, para depois, quando tá bem no final, que você tá acabada, já não tem mais hormônio nenhum, parar a menstruação, tá uma morta-viva, e aí seu ciclo menstrual para e aí você percebe. Fala, nossa, eu tô na menopausa, passei 1 ano e não tô menstruando mais. E aí você começa a ver, olhar para trás e falar, nossa, tudo aquilo que eu tava passando era essa coisa de climatério, essa onda de climatério, e você não estava entendendo por quê, né? Então, você fica irritada, você fica chata, você não se reconhece no espelho, você começa a engordar, aí mexe com a autoestima. Nossa. Aí você não tem mais libido. Aí, a autoestima, irritabilidade, falta de libido, acaba o casamento. Não, e o libido, né, Ká, ele não é só relacionado à parte sexual. Não. Quando você perde a libido, você perde a vontade da vida. De viver. Você não quer treinar, você não quer... Você perde, só quer dormir. Só quer ficar deitada. Você perde vontade de fazer as coisas, não tem vontade de fazer nada. Né? Então, você fica naquela vida ali atônica e você fala, o que está acontecendo comigo? E você não consegue entender. E eu acho assim que quando você está passando por esse período, o que eu acho mais interessante que todo mundo fala é assim, eu sei que tem alguma coisa errado, mas eu não consigo apontar para exatamente o que está errado. Você não consegue identificar o que realmente está errado. Você começa a buscar várias coisas para poder justificar aquilo. E, na verdade, é um desbalanço hormonal, né? E como que surgiu essa parte da suplementação para você? Que hoje você fala nas suas redes sociais, já vejo você postando. Como que foi? Se foi
de agosto pra cá também isso? Não, isso aí não. Foi lá em Nova York mesmo. Ah, tá. Quando eu tava lá, eu conheci uma pessoa. Eu sempre gostei dessa parte Tá. de suplementação, sempre. Tá. Então, mesmo que eu não estava trabalhando, eu estava em casa, eu sempre li muito, sempre busquei muito sobre isso. Eu sempre gostei muito dessa medicina integrativa, nutricional, Tá. sempre gostei. Tá. Então, quando eu estava lá, eu conheci uma pessoa e aí ela me apresentou uns suplementos que eu fiquei assim encantada quando eu fui ver, porque tinha nanotecnologia, era uma coisa assim muito diferente para mim na época, porque era muito inovador. Sim, sim. E aí eu comecei a estudar aqueles O produtos, que é comecei a me apaixonar. nanotecnologia, para quem vai ouvir? Explica um pouquinho sobre isso. A nanotecnologia, ela trabalha na molécula daquele suplemento. Então, ele deixa aquela molécula... o tamanho da molécula fica bem pequenininha e ela é protegida. É como se você botasse uma capinha nela para quando você entrar no seu sistema gástrico, né, no seu sistema digestivo, ela não perder a metade da função dela. Então, Olha. ela, quando chega ali, ela está protegida e ela consegue passar pelo sistema gástrico e ir para o seu intestino para ser absorvida em totalidade. Então, você tem mais absorção daquele nutriente do que se você Olha. estivesse tomando um outro suplemento ou um comprimido normal. Tá, então nesse suplemento tá escrito que ele tem essa nanotecnologia. Ele é feito com uma nanotecnologia. Tá. E aí eu comecei a me apaixonar por essas coisas de suplemento. E eu sempre tô lendo, sempre tô buscando, né, essas coisas, porque eu gosto muito. E aí começou isso, na verdade, em Nova York. Então eu tava lá e aí eu comecei a pesquisar, a estudar. Mas usar pra você nesse comecei a usar momento. pra mim. Tá. Na época, em Nova York, eu já tava no Brasil, já vendendo algumas coisas, já comecei a vender. Aí aqui nos Estados Unidos eu também já estava vendendo também. Então, assim, mesmo que eu não estava, né, trabalhando, eu fazia essas partes de venda com suplementação, porque eram os suplementos que eu gostava muito. Mas né? você já usava suas redes sociais pra isso ou não? Não, nunca usei. Só Nunca os usei. contatos ali. Só os contatos. Às vezes eu postava uma coisinha ou outra, mas Tá. eu nunca usei a minha rede social como um veículo de venda, né? Eu só fazia assim, propaganda mesmo de boca, falando, conversando com as pessoas, como se eu estivesse compartilhando, Tá. porque eu gostava tanto, eu achava aquilo ali tão incrível. E aí o jeito que você que falava, eu você compartilhava com as pessoas, é uma coisa, é um tema, uma área que eu gosto bastante, né? E eu gosto dessa área. E qual que tá sendo hoje, pra você, o maior desafio? Se antes você não usava tanto suas redes sociais, hoje você se tornando uma mentora, vai ter as suas alunas, a gente tá prestes a ter o seu produto agora pronto. Qual tá sendo o seu maior desafio nesse sentido? A rede social é um desafio muito grande. Eu acho que você manejar aquela rede social é difícil, a parte prática, mas também esse posicionamento novo que você tem que começar a construir, né? Porque a gente fala muito de posicionamento, mas às vezes o posicionamento, eu acho que eles falam tanto, que dá uma ideia de uma coisa que acaba sendo até fora da realidade. A gente pensa que é uma coisa monstruosa e não é. É que quando a gente fala de posicionamento, as pessoas vinculam muito o posicionamento só com a sua foto, com o seu perfil. Isso faz parte do posicionamento, mas o posicionamento em si, ele tá relacionado com o seu tom de voz, com a persona que você quer falar, para quem você quer falar, quem é o seu concorrente direto para você se diferenciar dele. Então não é só não é só o seu Instagram. Isso. É tudo isso que tá É um conjunto, atrás, é um né? conjunto. É a roupa que você vai aparecer. Que daí hoje você veio de verde, que deve ser a cor uma das cores da sua paleta, porque você fica muito bem com a cor dos seus olhos. Então, tudo isso é posicionamento. Então, quando a gente fala que você tem que se posicionar... E o que eu tenho percebido aqui? Que posicionamento também é uma das... Você sabe que, que eu falo sobre isso nas minhas redes sociais, é um dos meus produtos. É você entender que o que você fala da forma estratégica, você vai transformar aquilo em venda para você. Só que da mesma forma que você vai monetizar, você vai ajudar outras pessoas. Se você usar o seu Instagram hoje de qualquer forma, sem saber quem é o seu avatar, a sua persona, eu tô tomando isso aqui, ó, é muito bom. Aí outro dia você tá tomando outra coisa, você tá falando, um Instagram totalmente cheio de ruído. A pessoa entra ali e não sabe para quem você fala, do que você fala e o que você está vendendo. Então, a grande questão é hoje eu percebo, principalmente quem está aqui no Brasil, as pessoas são parece que mais... Me fugiu a palavra agora. Conscientes de que isso aqui que você tem na palma da sua mão é uma máquina de vendas.
se bem utilizada, se bem posicionada. Então, quando você fala que é desafiador para você, é porque antes você fazia por hobby. Eu tomo, eu gosto e indico. Isso. Hoje vai ser um dos seus produtos. É um veículo, né, que você usa ali, né? Então, assim, para mim, essa parte de posicionamento é algo que está sendo desafiador também, porque, igual eu te falei, a gente tem essa ideia monstruosa, mas a verdade não é. Não é, Né? não é, E não assim, é. eu tenho aprendido bastante, né, com você falando com a gente, né? Porque você tá ali guiando a gente vai Sim, aprendendo, porque senão a gente sim. não. Fala a verdade, sozinho a gente não consegue. A gente precisa ter alguém ali guiando a gente. Não porque não é capaz. Você vai talvez conseguir fazer, mas o caminho vai ser muito mais maior e mais difícil. Ou eu falo, Né? E duro. como o meu público... Lembra que nós conversamos lá atrás? O meu público é 40 mais. Aham. Todas nós com 40 mais, é lógico, a gente já tem uma família, já tem filhos, casa, marido. Vários pratinhos pra gente equilibrar. Aí você vem com o curso de aulas gravadas. Eu falo porque eu passei por isso, tá? Quando eu fui pro digital. E é por isso que hoje o meu acompanhamento, ele tem essa diferenciação. Eu não tive ninguém que me pegasse pela mão ali. É porque eu tinha decidido que eu queria o digital pra minha vida. Eu tinha decidido. Eu decidi, eu vou falar, isso vai acontecer, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Até que eu encontrei uma pessoa que me pegou pela mão. Só que quando a pessoa não tem essa decisão certa do que para onde ela quer chegar, os primeiros obstáculos ela fala, isso não é pra mim. E acaba desistindo. E acaba desistindo. Mas na verdade é porque você estava sem a estratégia correta. Sim. Tudo na nossa vida, Ká, é a estratégia. Tudo. Se você começar, mesmo que você tenha uma empresa física, tá? E você vai abrir ela sem estratégia nenhuma, ela vai dar certo? Não. Se você não Nada, sabe né? para quem você quer vender, o que você vai vender, quem é o seu público, você vai dar um tiro no pé. E até no outro podcast estava falando exatamente disso. E é o que eu falo para vocês nas nossas reuniões. Entender que o digital é uma empresa. Isso. A criação de conteúdo é a sua forma de vendas. Então, quando eu falo pra vocês que vocês precisam estar nos stories, precisa falar assim, cadê o Isso roteiro que eu mesmo, mandei? assim mesmo. É porque aquilo ali vai transformar em venda. Pode ser que não seja uma venda agora, mas a pessoa vai te olhar a primeira vez. Oh, interessante o que ela tá falando. No outro dia, você faz outro stories. Nossa, eu acho que... Nossa, ela tá tão bonita, a pele dela, ela fala... No terceiro dia, ela comprou o seu produto. Isso. É uma construção, né? É uma construção. É uma construção. E a gente tem que ter essa paciência, que eu acho que a parte do digital, né, igual eu falo pra você, é uma coisa que não é tangível ali na hora, então a gente precisa ter uma paciência pra entender, né, aquele processo. Você entrar numa empresa física, você vai lá, você abre a porta, você senta na mesa, você tem funcionários. O digital é abstrato. Isso. É um comprometimento. Tal dia da semana, agora, sábado passado, eu fiquei 8 horas do sábado gravando conteúdo. É uma disciplina também, É uma né? disciplina. É. A Roberta, que estava aqui, ela tem quase 300 mil seguidores. Nossa. E ela estava falando isso. Eu faço conteúdo 2 vezes por semana. Hoje ela tem já uma esteira de produtos bem extensa. Mas hoje ela vive Só disso. Ela construiu a liberdade financeira, que é o que eu estou construindo. Hoje ela já tem construída, porque ela está há 10 anos. Mas é o que a gente falou. E o que ela falou é uma construção. Não vai acontecer de hoje para amanhã. É verdade, é uma construção e a gente precisa... Eu acho que o desafio é esse. Porque, igual você falou, é abstrato. Então, você precisa entender que mesmo que você está construindo algo que você não está vendo, que não é palpável, lá depois, na frente, vai ser. Então, uma dificuldade, às vezes, para a gente entender isso, né? Mas quando a gente é novo nesse mundo. E você se olhar como uma mentora. Você tem que se enxergar. Eu sou uma mentora. Quando você falou aqui que você aconselhava várias mulheres, isso é o quê? É uma mentoria. É uma mentoria. Só que de forma que não estava profissional. Isso. Você faz isso com naturalidade. E você falando aqui, eu fui fazendo algumas perguntas diante do que a gente viu ontem na apresentação. Você percebeu que dá para juntar as duas coisas só no que a gente conversou aqui? Sim, eu acho também. Você percebeu Sim. que dá para juntar as duas coisas? Eu fui fazendo para você, para eu ver se... Eu falei, depois eu ver se a Ká percebeu que dá para você falar de suplementação, de biohacking, e pode falar, porque uma coisa está relacionada com a outra. Ou a nano Tecnologia. vai ajudar essa mulher que
perdido. Aham. Tá se achando horrorosa, tá quase terminando o casamento. Como você se sentiu muitas vezes. Como às vezes eu quero matar, né? A O gente dito cujo. isso mesmo. Mesmo depois da reposição hormonal, isso pode acontecer. Porque isso é. Não tá isento disso. Essa vontade não Você só passa. continua em casa, só. Você só não fala que vai se separar. Separar dele. Mediante tudo isso, Ká, quais são os passos agora para 2026, para nova Carol? Assim, realmente, né? Você focar mais, eu acho que assim, no objetivo que eu comecei a traçar, né? Eu acho que às vezes é fácil a gente perder o foco, porque é uma coisa muito nova, a gente começa a encontrar obstáculos, né? Eu falo assim que quando é um obstáculo grandão que tá na sua frente, é palpável, você pega e fala, não, calma aí, eu vou virar aqui, vou fazer assim e eu vou contornar. Como no digital é tudo muito, né, abstrato, a gente não vê, a gente corre esse risco, às vezes, de falar, não, calma aí um pouquinho, eu não tô vendo isso aqui, eu acho que eu vou parar, porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo, né? Então, eu acho, assim, que o objetivo realmente, assim, é tentar focar realmente naquele propósito que eu já tracei, porque já tá traçado, né? Traçado. É você realmente focar naquilo que você quer e você dar os passos, né? Dar os passos de acordo com o que a mentora manda, não desobedecer ela. Engraçado que essa semana eu fiz a live com a Neide. Você entrou na live? Eu entrei, eu vi, né? Então, a Neide, eu vi. Ela tava com o produto pronto já. Ela já tava com o produto pronto e tava naquela. Sempre procrastinando. Aí teve uma aula que eu dei pra ela, que eu chamei, eu vi, falei, vamos hoje, tal hora, se encontrar. Aí, pelo Zoom. Aí eu falei, conversando, porque eu acho que eu não tô pronta, acho que não sei o quê, que não sei o que lá. Eu falei, pega seu celular aí agora. Por quê? Eu falei, pega o celular, abre o grupo do WhatsApp agora. Vai chamar as pessoas próximas, vai fazer uma mentoria piloto. Vai ter ataque cardíaco. Vai, coloca eu no grupo. Coloca eu no grupo. Eu quero checar. Sério? Não, Gi. Falei, vamos fazer a mentoria piloto. Você já falou que tem algumas pessoas, chama elas pro grupo, coloca eu junto e você vai fazer essa mentoria. É o que ela falou na live, falta 2 aulas pra ela terminar. Então. E ela tá realizada. Mas sabe o que eu acho também? Que é assim, é tudo novo, né? E também corresponde com essa fase de vida que a gente tá vivendo. Que é uma fase de vida que a gente tá mudando e a gente fala assim, agora eu vou me expor desse jeito, o que as pessoas vão achar? Mas é o medo do julgamento, cara. O medo do julgamento, né? Então, a gente precisa passar por aquilo ali. Porque, assim, é fácil você falar, eu vou voltar a trabalhar no lugar físico, então eu vou lá. Porque as pessoas perguntam pra mim, mas você é médica e agora você tá fazendo o quê? Você vai começar a fazer coisa digital? Você vai ser mentora? Você tá louca? Vai trabalhar. Mas, assim, tem algo dentro de mim, que eu até falo às vezes pro meu esposo, eu tenho raiva de mim às vezes, porque tem algo dentro de mim que não quer me levar para aquele lugar do físico, né? Eu tenho algo diferente, eu quero algo a mais, algo diferente. Não é só trabalhar, igual você falou, a gente quer, de alguma maneira, impactar a vida de outra pessoa. Porque eu acho que isso tá, nessa época, dessa fase da vida da gente busca isso para dar valor para nossa vida, para dar propósito. Sim. Porque a gente já sabe que a gente já passou, né? Aquela parte, todas antes dos 40, coisas. é outra fase. Agora, depois dos 40, com as crianças já... Depende da fase que a gente tá vivendo, né? Mas, por exemplo, no meu caso, que as meninas já estão ficando grandes, você parece assim que dá vontade aquele desejo de você encontrar um propósito, você valer a pena. Você fala assim, eu quero fazer diferença na vida de alguém, eu quero deixar algo de diferente na vida de alguém. Não é só das minhas filhas, não é só da minha casa, né? Aquele senso de... legado. É um legado. É o legado. E aí, o digital, ele traz isso, só que como é uma coisa nova pra gente, que é dessa idade, porque imagina, se você pensar, todas as mulheres agora, imagina a leva de mulheres agora que estão vindo dessa idade de 40. Então, é uma leva muito grande de mulheres que estão vivendo esse período de transição, de mudança, e que estão buscando alguma coisa. Mas elas sempre estão depois buscando dos alguma 40. É sempre. É sempre. Só que agora tá Por que acontece? Porque como tem o digital hoje, então a gente tem mais essas informações. As nossas mães, elas não tinham isso. Não. Então ela passou por essa fase e hoje elas já estão com 60 e pouco e elas têm esse sentido de vazio. Exatamente. Entendeu? E já tá com 65, 70. Não que elas não podem começar, mas para elas é mais difícil. Mais difícil. Agora a gente é uma fase que é mista. É uma fase que Mas a gente... olha que interessante, Cá.
outro podcast, Aham. depois você vai ver. Ela falou que ela tem uma parcela do público dela, também é 35 mais no caso Aham. dela, só que ela tem uma parcela do público dela que é 60 mais. Porque eles estão buscando propósito. 60 mais. Cara, e eu acho isso tão incrível. É. Porque nunca é tarde. Porque o limite tá na nossa cabeça. Exatamente. Quando eu fui pra Dubai, teve uma empresária que tava lá, ela tinha um cargo no banco, sempre foi do executivo do banco, ganhava muito bem. Com 55 anos, ela se aposentou. Ela totalmente cheia de energia, assim, falante. Ela falou, cara, o que que eu vou fazer da minha vida? Com 55 anos, aposentada, eu vou ficar fazendo tricô pros meus netos? E ela Não, falando lá na aham. viagem, que ela foi uma das palestrantes, né? Ela foi empreender com 55 anos no físico. O marido dela tinha, olha só, o marido dela tinha uma loja de acrílico lá no Espírito Santo, Nossa. já super conceituado. Ela não gostava daquilo. Ela lançou, eu tenho até na minha casa essa bolsa. Bolsas e acessórios de acrílico. Nossa. A bolsa que ela fez pra Aham. mim tem o meu logo. Ai, que Eu linda. vou te mostrar ainda. Aham. E ela lançou isso dentro da empresa, coisas para as mulheres de acrílico. Para Dubai, ela levou várias bolsas, brincos, pulseiras. Então, super inovadora. E jovem. E aí, lá em Dubai, ela falou, agora, quando ela viu eu falando do digital, ela falou, agora eu quero fazer um negócio para as mulheres dessa idade. É porque tem uma. É porque essa idade, então, eu falo assim, essa idade está se redescobrindo. Né? Nós somos aquela fase que veio da transição, que é a transição do não digital para o digital. As nossas mães não vieram, mas elas estão sendo expostas e elas se sentem jovens ainda e buscam esse propósito. Sim. E aí elas vão entrando nesse mundo, né? Aos pouquinhos, né? Sim, sim. Tem um termo que estão aqui usando bastante nos Estados Unidos que chama NOLT, que é tipo The New Old Life Trend. Como se fosse a tendência da velhice nova. Olha, Então, o que que eles falam? Que as pessoas mais velhas hoje em dia, elas estão buscando viver uma velhice com qualidade. Porque a gente vive Antigamente, a sociedade tinha um foco muito grande em você parecer jovem. Você ter aparência jovem, você ser jovem, você tá sempre linda jovem. E aí, hoje, ninguém mais quer isso. Hoje, agora, a pessoa quer viver bem, ela quer parecer jovem, mas ela não... eu ia não, falar, eu não. não quero parecer velha, não. Não, mas é uma juventude de qualidade, porque antes era uma juventude forçada. Ah, tá. Né? Aquela juventude forçada que você tem que estar esticada, você tem que estar perfeita. Hoje não, eles falam assim, eu quero viver uma juventude com Eu qualidade. quero ficar esticada. É também, né? Mas... Então, aquela juventude com qualidade, ele escolhe. Ela não quer falar assim... Ai, eles não querem apagar a velhice deles. Assim, eu quero viver minha velhice bem. Eu quero viver minha velhice sentindo jovem. Eu quero viver minha velhice sentindo que eu tenho propósito. Eu quero viver minha velhice sabendo que eu tenho saúde. Sim, que eu tenho sim. condição de ainda sonhar. Que eu tenho condição ainda de empreender. Que eu tenho condição ainda de fazer coisas novas. Que eu tenho condição de me realizar. Então, essa tendência agora está crescendo muito, né? Eles estão usando muito esse termo hoje em dia. Sim, sim. Que, assim, é uma nova velhice, é uma nova geração de velhice. Que é uma velhice que é diferente dos nossos avós. Sim, porque você né? pega hoje uma mulher... Quer dizer, vou fazer 49 anos esse Então, ano. imagina, antigamente... Quando eu nasci... Olha, quando olha, eu nasci, gente. a minha avó tinha 48 anos, cara. Eu achei uma Era a foto, vovozinha. aquele óculos desse tamanho, cabelo com permanente que usava naquela época. Vestidinho, né? Aqueles tubinho. E olha eu com a idade que a minha Exatamente. avó foi vó. Aham. Gente, então mudou muita coisa, Mudou né? muito, Mudou muita muito, coisa. muito. Então eu quero chegar com os 80... Sim, né? Eu também. Eu até postei uma foto esses dias, uma moça, de uma senhora de 80, e ela tava toda musculosa, super bem. Olha isso, E aí cara. eu falei, aí eu depois botei uma vovozinha do lado, e eu falei assim, gente, como que é a escolha, né? É escolha. Você, hoje em dia a gente tem tanta informação e a gente tem opção de escolha. A gente tem a opção de escolha de passar por esse período bem ou mal. É a Sim. escolha que você faz, Sim. né? Você viver muito tempo é uma bênção. Mas com você saúde. viver com saúde é uma escolha. Sim, É uma escolha, sim. né? Então, você acaba Tá, tendo que ter essa uma escolha. hora aqui já, olha isso. Mas eu quero que você fale agora. Quem é a Carol Mentora? Então, eu sou uma mulher, assim, em transição, aprendendo, né, comigo mesmo, com as minhas mudanças. Mas eu sei que eu sou
corajosa, eu sou uma mulher espiritualizada, eu creio muito em Deus, eu creio que Deus tem um propósito para minha vida e Ele tem me direcionado para isso. Então, eu sou uma mulher que está aprendendo, crescendo, e eu quero compartilhar, né, esse momento de vida que eu estou vivendo, que eu sei que muitas mulheres estão passando por essa fase de transição, né, essa fase de redescoberta, e eu tenho me redescoberto cada dia, né, e eu acho que, assim, cada dia que passa, a gente vai amadurecendo, e isso vai dando uma sensação tão boa pra gente, né, você vai vendo que vale a pena todo o sacrifício que a gente está fazendo. A gente tem dúvida? Tem. Tem desafio? Tem, mas vale a pena. E eu acho que é isso que é o propósito de vida, né? A gente saber que chegou no final e valeu a pena. Você consegue hoje você olhar e falar, eu sou uma mentora em formação? Eu sou uma mentora em formação. Mas, ó, a gente informação. Mas a gente tá sempre em formação. Ó, a Roberta falou que ela tá já há 10 anos no digital e ela continua aprendendo, mudando de estratégia. Vai fazer 3 anos e eu continuo aprendendo, mudando de estratégia. O mercado, tanto no físico quanto no digital, ele tá sempre mudando, não é uma coisa imutável. Então, não é que nós somos um ser humano sempre em transformação. Sim. Então, hoje você está mentora. Uhum. E eu tenho certeza, eu te falei isso lá desde que a gente começou a conversar, que você tem um grande potencial, porque você fala com verdade. E você tem um chamado aí dentro. Eu escrevi isso para você ontem na mensagem, não falei? Foi. Então, segue o que está aí dentro. Porque quando a gente segue o que está dentro, o que está fora transforma. Isso. É o posicionamento, né? Eu acho que é você corresponder ao que você é com o que você fala. Sim. Né? Sim. Eu acho que, assim, essa é a palavra que eu tenho colocado sempre na minha mente com relação ao posicionamento para tirar esse tabu, essa parede grande que existe de bloqueio, né? Exatamente. É você realmente ser aquilo que você fala. Né? Você viver uma vida de verdade. Exatamente. Uma vida que condiz com o que você fala, com o que você vive. Sim. Né? E aí as coisas vão ficando mais leves, né? Sim, Apesar do desafio, tem várias coisas que a gente quem falou que tem, não teria, né? Sempre tem. Então, assim, realmente tem sido um desafio grande, mas também tem sido de grande aprendizagem. E eu, assim, estou muito feliz, né, com todo o projeto. A gente estava vendo ontem, né? E assim, muito legal, quando a gente vê aquilo ali, fala, caramba, isso aqui realmente está tornando realidade. E é palpável. Mesmo que você não está vendo, você vê que aquilo ali pode ser palpável, né? E aquilo ali vai... Igual você fala, como a gente vai trazendo a verdade, trazendo aquilo que está dentro da gente, a gente vai se conectando com aquilo que a gente quer fazer. Exatamente. E aos pouquinhos, quando você vai se conectando, você vai entendendo realmente que aquilo ali é relacionado com o seu propósito. Sim. E a gente começa a ter desejo de ir para frente, né? Desejo de continuar, de caminhar. Então, é muito legal isso. Quero que agora você olhe lá para a câmera aqui, ó, e dá um recado para todas as mulheres que vão assistir esse episódio. Olha, vocês estão nessa fase de mudança, de transição. Tenta se entender. Eu acho que quando a gente se entende, a gente tira muito a parte de culpa, né? De frustração. E a gente começa a realmente olhar pra gente como mulher, olhar pra gente com maior propósito. E não desista, né? Igual a gente estava falando, a gente realmente é uma vida mutante. A gente está sempre em transição e mudança. E se você tem desejo de fazer algo novo, de realizar algo novo, não desista. Confie no que você está sentindo dentro de você, o que você tem dentro de você, o que você carrega. A Gi sempre fala uma coisa para mim, e é verdade, todas nós temos algo que pode transformar a vida de alguém. Mesmo que você não acredita, que a gente não acredita, tem algo aí dentro que pode sim transformar a vida de alguém. Não importa se for uma pessoa. Exatamente. Mas se você consegue transformar a vida de uma pessoa, já valeu a pena já. Então, se você tem esse desejo dentro de você, não desista. Isso aí. E depois de ouvir tudo isso, estamos encerrando esse episódio e te espero no próximo. Até mais.